Boa noite, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril, de 2019. São 9h16 da noite. Obrigado aos novos 3 inscritos no canal, Mais 3 pessoas se inscreveram no canal. As visualizações. Espero estar passando uma boa palavra para vocês. É lógico que vocês têm a Bíblia de vocês aí, sabe concluir melhor do que eu às vezes, bem melhor até, mas o importante é o estudo que eu estou fazendo, é para vocês interar com o conhecimento que vocês têm, e quando eu vejo o vídeo de vocês eu fico também mais farto em conhecimento, se enche de conhecimento, não orgulhoso, mas sabedoria nunca é demais, orgulhoso não pode. Então a gente vamos no segundo vídeo do Espírito Santo, no Velho e no Novo Testamento. Vamos dar início aqui, 1 Samuel 10, 6 e o versículo 10. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6 e 10. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Saul. Agora o versículo 10. Quando eles iam chegando ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apoderou de Saul e ele profetizou no meio deles. Proferiu bênçãos, proferiu paz. Profetizar é isso aí, você proferir bênçãos para a pessoa, não é só proferir desgraça, igual a gente ia numas igrejas aí, que só falava em nada a ver, entendeu? Proferia só desordem, amanhã não sei o que vai acontecer isso, tudo mentira. Proferia bênçãos entre os irmãos deles, O capítulo 11, versículo 2 e o 6. O 2 é só para a gente ter um respaldo do que vai acontecer ali no 6, Eu vou ler o 6 primeiro. Capítulo 11, versículo 6. Depois eu leio o 2, versículo. Então, o Espírito de Deus se apoderou de Saul ao ouvir estas palavras e acendeu-se sobremaneira a sua raiva, a sua ira. Por que que o Espírito de Deus se apoderou de Saul? Porque no versículo 2 aqui, o rei, dos Amonitas, queria tirar o olho das pessoas, olha lá. Respondeu, no versículo 2, respondeu-lhes, porém, Naás, o Amonita, com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito. Assim porei opróbrio sobre todo o Israel. Quer dizer que o povo, Saul chegou ali no versículo 6 ali, viu o povo chorando, de medo de perder os olhos, Imagine só como não seria arrancar o olho, de que forma? Com colher, espátula, o que seja, sem anestesia, sem nada para amenizar a dor deles. Então, ali o Espírito de Deus apoderou-se de Saul, aonde ele convocou as pessoas para guerrear contra os amonitas, Vamos lá no capítulo 16, versos 13 de 1 Samuel. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Isso está dizendo que desde o Velho Testamento o Espírito do Santo, o Espírito de Deus, o próprio Deus, se fazia presente. Não é só no Novo Testamento, como muitas pessoas diziam, O capítulo é 19, versículo 20 e 23 de 1 Samuel. O 20 depois o 23. Então enviou Saul mensageiros para prender a Davi. Quando eles viram a congregação de profetas profetizando e Samuel presidi-los, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram.
É uma explicação que ainda a gente não tem uma noção clara do que era esse apoderamento, né? Não é o que mais ou menos acontece nessas igrejas do reteté, não se pulaiado, da piroleta, não, era outra coisa que não tem nada a ver com o que estão fazendo hoje nessas igrejas intituladas evangélicas, essas igrejas pentecostais que falam por aí. Aquilo não tem nada a ver com o espírito do nosso Altíssimo, nosso Deus, né? Quero agradecer a Gemima, né? Que ela também deu uma clareza no meu pensamento aí, a respeito do nome que é impronunciável, Iarro, IHVH, né? É impronunciável, não existe uma pronúncia correta. Entre Yahua, Iarro ou Yahvé, o nome é um pouco impronunciável, é quase que impossível achar a tradução, a pronúncia certa. Muito obrigado mesmo. O 23 de Samuel 19, 1 Samuel 19. Foi, pois, para Naiote em Ramá, e o Espírito de Deus veio também sobre ele, e ele ia caminhando e profetizando até chegar em Naiote, em Ramá. Sobre ele quem? Sobre Saul, né? Vamos lá, segundo Samuel 23:2. Segundo Samuel 23:2. Vamos folheando aí. Vai fazer uns barulhinhos aí, mas tá ótimo. 23:2. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca, na minha língua. Fala por quem? Por Davi. Foi essas últimas palavras de Davi, né? As últimas palavras do rei Davi, que o Espírito de Deus falava por ele. Agora vamos lá em Reis, 1 Reis, o versículo 18:12. 18:12. 1 Reis 18:12. E será que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te levará não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, matar-me-á. Todavia eu teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Elias, né? E Eliseu aqui. Eliseu falou se no caso aqui, quando o Espírito de Deus, né, tomasse aqui Elias, levava ele não sabia para onde. O 22 de Reis, do 21 ao 24. Do 21 ao 4. Do 21 ao 24, desculpa aí. Vou ler o 20, versículo 20. Aqui Acabe faz uma aliança com Josafá, né? Para entender bem, o Espírito colocou uma confusão ali em Micaías. Micaías foi o falso profeta da época, né? Para Acabe. Então Micaías achou que era um profeta. Vamos ler. O versículo 20 do capítulo 22 de Reis, 1 Reis. E o Senhor perguntou: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote Gileade? Em resposta, e um respondia de um modo e o outro respondia de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor do Altíssimo e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Altíssimo: tu o induzirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. O Senhor é quem falou o mal a respeito de ti. Então Zedequias, filho de Quenaá, nome estranho, né? Difícil. Chegando-se, feriu a Miqueias
na face e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar-te? Aqui ele, né, estava totalmente enganado aqui. E ele pensou em ser um profeta, assim como muitas religiões também pensam ser como profeta aí. Você vai nas igrejas, sai profecia para tudo quanto é lado, uma falsidade, um espírito mentiroso do próprio ser humano, na vontade de ser profeta, da vontade de se aparecer. Não é verdade? Segundo Reis 2,16. Segundo Reis 2,16. A intenção do assunto é que o Espírito de Deus trabalhava sim. E disseram-lhe: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Deixa-os ir, pedimos-te em busca de teu Senhor, para ver que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte ou em algum vale. Ele, porém, disse: não sereis. Eles queriam procurar Elias, né? Porque eles temiam que o Espírito de Deus tinha colocado ele num monte ou num vale, né? Então eles queriam procurar Elias. Segundo Crônicas 12:18. Segundo Crônicas 12:18. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado. Deixa eu ver se é isso mesmo, meus amigos. É primeiro, desculpa, mas não vou editar. Primeiro, 12:18. Primeiro Crônicas 12:18. Então veio o Espírito sobre Amassai, chefe dos 30, que disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé, paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez chefes das tropas. Então veio o Espírito de Deus sobre Amassai. O Espírito de Deus veio sobre Amassai. É o nome de um líder de guerra, né? Eu tinha falado errado aquela hora. Não era segundo, era primeiro. Agora segundo Crônicas 15:1. De Crônica. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Adode. Se for ler aqui, o assunto sai mais do que a gente espera. Asa abole a idolatria, abole a idolatria e remove o pacto do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Azarias. Quer dizer, o Espírito falou através de Azarias. O 18, versos 20 ao 23. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o induzirei. Porque perguntou-lhe o Senhor: de que modo? E ele disse: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, ao que disse ao Senhor: tu o induzirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os profetas, desses teus profetas, e o Senhor é quem falou o mal a respeito de ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegando-se, feriu a Micaías na face e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar contigo? Ou seja, um espírito enganoso de novo ali tomou o profeta, né? É isso aí, né? 24, agora o 20:14. Segundo Crônicas 20:14.
Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita dos filhos de Asaf. Então veio quem? O Espírito do Altíssimo, o Espírito do Santo, o Espírito Santo, né? O 24:20 de 2 Crônicas. 24:20, 2 Crônicas 24:20. Ok, para não perder o rumo onde eu parei. E o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Jeoaida, o qual se pôs em pé acima do povo. Eles disse: assim diz Deus, por que transgredis teus mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Prosperar o quê? A lei de Deus. Eles transgrediram, adulteraram para não prosperar o caminho de Deus. Né? Aqui pode ter uma controvérsia do pessoal achar que é para prosperar a pessoa, não. Porquanto abandonaste o Senhor, também Ele vos abandonou. Amém? Vamos ver aqui, Neemias. Vamos achar Neemias. Neemias 9, 20 e 30. Também lhes deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste quando tiveram sede. O 30. Não obstante, por muitos anos os aturaste e testemunhastes contra eles pelo seu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Todavia eles não quiseram dar ouvido, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. O Espírito sempre avisou todo mundo, de toda maneira ele sempre avisou. O Espírito Santo sempre fez presente, desde a antiguidade, desde o primeiro casal ali, até na vinda e na ida de Jesus Cristo, e é Ele que nos comove hoje. É esse ser maravilhoso, Espírito Santo, que nos indica o caminho do bem. Vamos ver Jó, capítulo 4:15, e vamos terminar em Jó, tá? 4, versos 15. Então o Espírito passou por diante de mim, arrepiaram-se os cabelos do meu corpo. Quem que viu? Jó, um vulto, um Espírito. Neste caso aqui não fala o Espírito Santo, mas ele viu um Espírito, né? Vamos deixar um pouco à parte, né? Ele passou um Espírito diante dele. 33:4, Jó 33:4, finalizamos hoje aqui. 33:4, Jó 33:4. E o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O que aconteceu? O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito aqui é sempre presente, até na formação do homem, né? Não deixando de acreditar que Deus é Espírito e que Ele é nossa ajuda. Paramos aqui, terminamos Jó. Amanhã nós continuaremos. Uma boa noite. Que o Espírito de Deus, o nosso Pai Celestial, esteja em nossos corações. Amém?